Gente, hoje o papo é tenso. A gente vai falar sobre um assunto muito sério. A gente vai falar sobre esse momento do mundo de demissões em massa, sobre a chegada da tecnologia, as necessidades que os profissionais do futuro vão ter em termos de competências e comportamentos. E que bom que eu tô acompanhado das pessoas que eu tenho certeza que tem mais respaldo para poder falar sobre esses assuntos. Fica ligado aí no vídeo até o final. Gente, hoje eu tô muito feliz. Embora a gente vá tratar de um assunto um tanto tenso, eu tô feliz porque eu tô acompanhado aqui de pessoas que eu admiro demais. São pessoas que são profundas no que fazem, são muito verdadeiras em como se posicionam e nas suas relações. Então eu tô acompanhado só de pessoas com muito lastro, que é o que a gente precisa para poder tratar de um assunto tão delicado, que é esse assunto que a gente está vivendo, desse momento de demissões em massa, os famosos layoffs. E antes da gente entrar efetivamente no assunto, eu queria pedir para cada um se apresentar um pouquinho, porque os currículos deles são tão extensos que eu não teria como decorar. Então, passar a bola aí para você. Ana, por favor, se apresente. Obrigada. É muito bom estar aqui com vocês novamente para poder fazer essa jornada, de construção de conhecimento e traduzir um pouco esse mundo do trabalho, para que as pessoas entendam e possam participar dele. Eu sou Ana Paula Arbach, eu estou CEO da Arbach Innovations, que é uma startup parceira aí da Saibalá, e sou pós-doutora em educação, atuo bastante na área da docência, há mais de 16 anos dando aula nos MBAs e também hoje como facilitadora de uma universidade bastante reconhecida internacionalmente. Tenho alguns trabalhos voluntários na área de governança e carreira feminina dentro da RGB e sou fundadora do Hub Mulher, que é uma coisa que eu prezo muito, a gente trazer o debate da mulher para a gente efetivar realmente ações que possam fortalecer a presença da mulher na sociedade. E tenho alguns livros aí publicados na área de RH, ESG, projetos. Então é uma jornadinha aí que a gente vem construindo juntos. Eu achei muito legal o jeito que você começou a se apresentar e eu estou, né? Nas carreiras hoje em dia a gente não é nada de verdade, Exato. A gente vai estando, né? Exato, e até uma forma da gente perceber que nós não somos donos dos cargos. Nós estamos fazendo experiências e todos têm que fazer. Na nossa startup, nós temos sócios aqui que compreendem muito bem isso. Não é um desapego, mas é uma noção clara de contribuição que você pode fazer para a organização que você atua. É isso mesmo. E aí eu vou pegar, então, essa forma de colocar, porque é isso também, né? Então, acho que hoje em dia eu estou professora e sou autora também, mentora de empresas, startups, empreendedores, sou analista junguiana e nessa trajetória de dar aulas também a gente vai transitando, né, com profissionais, com empresas, organizações, com carreiras e tentando compartilhar sempre fazer o trânsito, né, do conhecimento e de trazer isso mais próximo das pessoas e também de aprender, né, com tudo isso. Exato. Então, obrigada por isso, adorei. Que legal. E eu sou a Giovana Bacarin e agora você, Fernando. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Giovana, obrigado, Ana Paula, obrigado, Tim. Eu sou o Fernando Arbach, estou Fernando Arbach, né? Eu sou cientista de dados pelo MIT. Hoje eu trabalho e represento uma universidade americana aqui no Brasil, fundador da Arbach Innovation, junto com a Ana Paula. Nós criamos, e aí tem um ponto importante, Giovana, você falou que é analista junguiana, né? A gente trabalha, eu sou engenheiro, cientista de dados, trabalho com matemática e trabalho com comportamentos, né? E descobri a beleza e a importância do comportamento por estudo matemático. Eu trabalho data-driven e eu descobri que existem padrões. Nós já discutimos, inclusive, sobre isso, né? Que a gente procura padrões e a gente descobriu padrões nos comportamentos humanos. Então, a gente se deu ao luxo de fazer um sistema que mapeia comportamentos e feito principalmente para o engenheiro. Obviamente, o maestro foi a Ana Paula, né? Que é a pessoa que conhece de gente. E eu testava as ideias, mostrava para ela, falava, vai, não vai. E aí tem um ponto importante, que é o quanto a Paula ela é pé no chão e segura e consegue trazer esse direcionamento mais concreto, né? Eu pensava, criava, não funciona. Então, tem uma coisa que é muito importante, que são comportamentos e equipes. A gente falou agora há pouco, nós falamos sobre pessoas e layoff e desemprego,
E uma das coisas que sustentam mais a garantia de emprego é você ter equipes sustentáveis, né? Então, nós fazemos uma equipe com o Tim, agora com você, com toda essa equipe maravilhosa que está aqui. Olha lá, que bom que eu tenho essa equipe junto comigo. Eu falei para vocês que eles têm muito lastro, vocês estão vendo. Então eu vou entrar no nosso assunto aqui, que é um assunto bastante complexo. Que vocês estão acompanhando as notícias, né? Demissões em massa para todos os lados, principalmente nas empresas de tecnologia. E eu sei que isso é consequência de um cenário macroeconômico bastante complexo. A gente tem uma subida da taxa de juros no mundo inteiro. E na medida que a taxa de juros sobe, o investidor fica menos propenso a investir em ativos de risco e passa a investir na própria taxa de juros. E as empresas de tecnologia, startups, que estão acostumadas a crescer e por muitos anos rodar, não fazendo lucro, e sim na base do investimento, estão com muita dificuldade de captar investidor. Esse movimento da taxa de juros, por consequência, leva o valor das empresas para um valor mais baixo. Então as empresas estão precisando mostrar mais resultado. Então esse é o contexto que a gente está vivendo, esse eu acho que é o motivo macroeconômico principal do porquê tem tantas empresas demitindo pessoas. Agora, o que eu queria jogar para vocês é como se posicionar como um profissional nesse cenário, porque não tem o que fazer frente ao cenário, mas a gente tem como se posicionar. E qual que é a perspectiva para um futuro com revoluções tão grandes do ponto de vista de tecnologia que tendem a mudar a natureza do trabalho humano e qual que é o papel do ser humano? Eu acho que a gente precisa fatiar essas questões, né? Primeiro que o brasileiro está muito acostumado com cenários macroeconômicos, com cenários internos de escassez. Nós somos um povo que a gente vive e se vira na escassez. Então, isso é um ponto que a gente precisa aprender, que nós estamos há muito tempo vivendo um cenário de crise. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do nosso fundo de investimento, ele falou: Paula, a característica dos startupeiros aqui no Brasil é sempre viver com essa aventura de sobe e desce. Então, nós temos um DNA de desbravador que não é qualquer coisa que vai jogar a gente para baixo. Aquele que tem esse DNA e vai correr atrás, ele vai correr atrás. Então, esse é um primeiro ponto. Qual é a sua natureza para conviver com cenários hostis? Você tem uma natureza desbravadora, você cria rotas alternativas, você está antenado com aquilo que está por vir. Então, isso, quando você tem no natural, no seu DNA, você lida muito bem com ambientes hostis como esse. E outro ponto é que o brasileiro nunca teve café com leite todo dia assim tão facilmente, não é verdade? A gente sempre teve que correr muito atrás. Então, isso é um ponto que eu gostaria de colocar. O segundo ponto é que essas demissões em massa, eu estava conversando a gente tem muito nas grandes empresas com perfil ou com uma característica das Big Techs, mas tem umas pequenas e médias aqui embaixo que também empregam muito e que estão sofrendo outros tipos de questões. Então a gente não pode generalizar essa situação. E eu acho que, olhando esse contexto, a gente tem, por exemplo, algumas dessas Big Techs, elas demitiram mais pessoas do RH. Por que do RH? Porque elas estão contratando menos, vão ter que fazer menos gestão dos subsistemas de RH internamente, facilitar a vida delas embarcando tecnologia e terceirizando alguns tipos de pacotes para o RH. Então não fazia sentido ter uma área encharcada. Então isso faz com que esse contingente de pessoas que era útil dentro da organização quando ela era grande, agora ela vai ficar restrita. E o outro, engenheiros de software. Por quê? Porque muito dessas tecnologias, algumas delas viraram commodities, hoje elas são plugadas muito rapidamente. E aí, esse estoque de avanço que a gente teve no período da pandemia acelerou essas transformações dos postos de trabalho que a gente está vendo. Então, nada é por acaso. E um último ponto, só para amarrar isso tudo, já estava precificado, Tim. Eu tenho alguns documentos do Fórum Mundial de Davos, da OCDE, que já estava precificando a ocupação de horas de trabalho por automação. Então, a gente tem aí uma modificação do cenário que já estava precificada. O mundo não percebeu porque muitas vezes a gente não faz pesquisas preditivas, não vão nas fontes que tem que ir para poder entender como que o mundo vai rodar nessa nova pivotagem que a gente está vivendo. E tem algo muito importante que é conteúdo. Conteúdo é uma commodity. Eu não preciso necessariamente estudar para aprender. Eu conheci 2 rapazes que vieram da Somália, lá na Plug and Play. Eles tinham ensino básico. Eles fizeram um processo de automação que hoje embarca em algumas dessas assistentes virtuais
que hoje nós temos no mercado. Eles tinham apenas ensino fundamental. Aprenderam tudo aonde? No Google. Eles não precisam ser engenheiro de software. Eles simplesmente tiveram algo muito importante, que é desejo. Eu passo para você a bola do comportamento. É muito interessante, né? Porque isso que você falou é uma coisa que eu sempre trago, que a gente é contratado pelas habilidades técnicas no geral. Hoje em dia as empresas ainda já estão olhando de outra forma, mas aí a gente é demitido pelo comportamento. Exatamente. Depois, né? Exato. Sempre acontece isso do alinhamento e tendo seu peso. Mas eu fiquei muito curiosa com uma coisa que você falou, que é essa questão dos padrões, né? E aí essa análise preditiva que a gente deveria estar fazendo, e a gente está olhando muito para a questão da segurança, né? Como que fica essa segurança do trabalho, essa segurança da pessoa dentro do universo do trabalho. E aí eu queria saber como que vocês estão olhando para isso. A gente está vivendo esse ciclo, o movimento é sempre pendular, ele é sempre cíclico, só que quando o pêndulo vai de volta para o outro lado, geralmente ele vem numa outra oitava, né? E vem num outro momento. Exatamente. Como que vocês estão enxergando isso? Olha, eu acho que tem isso que o Fernando falou, e esse exemplo que ele traz lá do Vale do Silício, ele é importantíssimo, porque demanda de um comportamento que se chama proatividade, flexibilidade, adaptabilidade. Tem dois conceitos chaves no mercado de trabalho, Tim, para esse momento: empregabilidade e mobilidade. Empregabilidade é você estar dentro de um espaço onde você possa trabalhar e exercer sua função. E a mobilidade é você ter a capacidade de se mover dentro dessa empresa para diferentes tipos de departamentos. Se esse departamento aqui agora automatizou, terceirizou, fez o que tinha que fazer, o meu portfólio de carreira, os meus comportamentos, as minhas conexões me habilitam a estar em outro espaço aqui dentro. E isso é que eu acho que hoje em dia as pessoas ainda não se tocaram. Porque a jornada do emprego, ela não termina quando eu estou contratado ou no meu período de onboarding. O meu trabalho ali dentro é conquistar aquele espaço através da minha marca pessoal, através dos meus resultados, das conexões que eu faço ali dentro, dos projetos vitrines que eu boto no mercado. E aí vem uma coisa que muitas vezes a gente esquece de olhar, que é qual é o meu desempenho, a minha autorresponsabilidade pelo meu vínculo com o trabalho. Porque uma parte a empresa pode fazer. Ela te contratou, paga o seu salário, te dá os projetos, mas você pode ficar acomodadinho. Até um dia que a sua área vai lá e, muito obrigada, você já fez o que a gente precisava. Ou você está o tempo todo aquecendo a sua marca, o seu portfólio de entregas, contribuindo para que você possa ou ter mobilidade dentro da própria empresa, ou o mercado te puxar. Então, eu acredito que esse é um comportamento que eu falei muito e falo muito para os profissionais que eu trabalho. Eu estou sempre indo na frente, eu não estou esperando. E a gente tem muito essa percepção de que as coisas têm que chegar até a mim. Mudou, gente. Eu tenho que ir na frente. E esse comportamento é corajoso, é vibrante, demanda esforço e competência. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, que eu fiquei curioso. Entendo a importância da adaptabilidade, desse olhar do todo da sua carreira, né? E não exatamente do momento que você está vivendo. No entanto, eu, por exemplo, quando eu tenho um objetivo traçado na minha cabeça, eu foco demais nesse objetivo e eu tenho dificuldade de olhar muito para o lado, para caminhos alternativos. Na medida que eu tô dentro de uma empresa, mas já entendendo que aquilo é passageiro, que eventualmente eu vou para outra área ou para outro emprego, outra empresa, será que isso não contamina a minha capacidade de entregar naquele lugar que eu tô, no cargo que eu tô? Posso? Acho que eu vou trazer dois elementos importantes. Você falou de padrões e você falou de foco, né? São dois elementos muito importantes e aí eu queria trazer um pouquinho da que a Paula falou, que é a zona de conforto. Então eu vou tentar amarrar tudo isso. Primeiro, as pessoas elas gostam da zona de conforto, elas querem ficar na zona de conforto, porque isso é tranquilo. Quando você está lá sem usar sua inteligência, sua energia, usar o foco absoluto, aquilo é muito tranquilo. Se você cria uma rotina, é tranquilo. O que acontece, eu vou chegar a esse ponto, Tim, o que acontece com os padrões? Quando você começa a entrar em crise, duas competências, elas crescem muito. Empatia e conectividade. E uma competência despenca, que é criatividade. Então as pessoas elas se tornam empáticas para se conectar, para se proteger e deixam de ser criativas. Então aqui que acontece? Aí entra a questão do foco.
eu fico muito focado, né? Se eu ficar muito focado na execução, muitas vezes eu não vou ver do lado e não vou fazer a conectividade. E aí eu vou perder a oportunidade de estar subindo dentro da organização, de estar me colocando politicamente. Não é nenhum problema se colocar politicamente, mas eu não me coloco politicamente, eu não escuto o que as pessoas estão falando, eu não me comporto de acordo com o padrão. Então, esse crescimento da empatia, da conectividade, ela afeta diretamente a criatividade. Por quê? Você está usando toda a sua energia para se relacionar. Vamos nos relacionar, deixa eu escutar. Fulano de tal falou isso. Será que ele estava querendo falar comigo? E você fica criando uma série de armadilhas no seu cérebro e você deixa de fazer aquilo que você vai fazer. Quando uma pessoa é muito focada, e aí tem algo que é bastante relevante nisso, que uma ideia vem geralmente de uma pessoa. Uma pessoa tem uma ideia. Qual é o grande elemento da inovação? É você ter a ideia e vender a ideia. Para vender a ideia, você precisa de gente, porque muitas vezes você tem que levar a ideia, aquela ideia ela não está absolutamente completa, você precisa de outras pessoas para se conectar. Aí vem a questão do foco absoluto, você não olha as pessoas que estão à sua volta. Mas por que a gente não olha? Muitas vezes a gente não olha por vaidade, essa ideia é minha, não, eu não quero escutar o que você vai falar, eu não quero, porque a ideia é minha, tem que ser desse jeito. E aí você vira um absolutista. Você começa a defender a sua ideia morre e a empresa acaba. Então, ao mesmo tempo, parece algo estranho, né? Ao mesmo tempo que você tem que focar numa ideia, você tem que focar nas pessoas. E uma pessoa só consegue evoluir se ela aceita o fato de que ela tem que escutar, que ela tem que se libertar da vaidade e escutar as outras pessoas falarem e darem opinião na sua vida. Isso aqui está errado. Foi assim comigo, né? Eu tinha ideias que eu achava maravilhosa, e a Paula virava para mim e falava o seguinte: não, tá errado, isso vai vender? Você não entende nada, você é da área de humanas, eu sou engenheiro, eu sei mais do que você. E toda vez que ela falava que não vai vender, parecia uma praga, né? Não vendia. Não vendia. Aí ela falava de novo, não vendia. E aí quando eu comecei a escutar ela e outros colegas também, alguns sócios muito bacanas que nos ajudaram muito a trilhar esse caminho, quando eu parei para escutar, e aí eu tenho misofonia, né? Eu escutei mais do que o meu zumbido no ouvido, eu escutei as pessoas falando, as coisas começaram a se conectar e dar certo. Mas o grande problema é você continuar escutando. Continuar escutando, continuar escutando. E aí a gente volta, e aí eu passo para vocês, né? Para empatia e conectividade. As pessoas, elas muitas vezes escutam para se manter no emprego e não para criar algo novo. E aí, quando você fica muito obcecado por se manter no emprego, você esquece de algo importante, que é foco e entrega. E aí você não entrega, uma hora seu castelo desaba. Não sei se fez sentido, se eu conseguir amarrar aqui todos os pontos. E eu acho que é exatamente, a gente está falando disso nesse sentido de estamos vivendo um cenário complicado, as pessoas estão sentindo, a gente está aqui tentando esmiuçar e entender esse cenário. E aí, Tim, eu não sei o que você acha, mas eu acho que a gente podia fechar o círculo, né, dessa conversa em cima dessa questão da conectividade e da empatia. Não sei se vocês topam o desafio, mas se você tivesse que propor, vocês dois, se vocês tivessem que propor um comportamento, uma visão, uma forma de olhar para as pessoas que estão passando por isso agora, muito prática, para que elas possam exercitar isso, o que vocês iriam propor? Assim, eu acho que a gente fecha o ciclo, né? Eu proponho proatividade, vai para ação. Sai da cadeira, se movimenta, se conecta. Não pense que você vai estar confortável sempre, porque isso não pertence mais a gente. O mundo é de pivotagem perpétua, é de total mudança o tempo todo. A questão do foco ela é importante, mas você tem que ser multitask, você tem que gerenciar 20 projetos ao mesmo tempo, dar conta do recado. Eu venho falando muito, Giovana, porque me perguntam muito, como vai ser o ser humano no centro nessa era tecnológica e digital? Vai ser um outro ser humano. Não tenta buscar aquele ser humano lá de trás, porque nós estamos diante de um mundo completamente novo. E eu acho que as pessoas ainda não perceberam isso e o tempo todo está buscando referência passada para viver um presente que não pertence mais. Então, ser proativo, sair da cadeira e
ir para a luta é o que eu penso que é o mais verdadeiro nesse momento. É o eticamente verdadeiro. Muito bom. Eu queria aprofundar nessa sua resposta, que faz muito sentido, né? Essa necessidade de uma proatividade, de um conforto em ambientes desconfortáveis. Agora, isso exige resiliência, saber apanhar, né? Porque no final, quando você está sendo proativo, saindo da sua zona de conforto, não vai dar certo de primeira, nem na segunda. Muitas vezes tem que tentar várias vezes até a parada virar. Sim. E como exercitar essa resiliência diante de todas as aflições que a gente vive no dia a dia, a falta de dinheiro, as questões emocionais, como trabalhar isso? Assim? Posso completar? Pode. Eu acho que é legal. Você falou em proatividade, você falou em resiliência, e eu vou dar o que eu acredito que fecha também, faltando você para fazer uma razão final, Giovana. O que nós precisamos além da proatividade e da resiliência? Coragem. Coragem de saber escutar, coragem de saber aceitar, coragem de entender que eu estou errado, coragem de falar a verdade, coragem de escutar a verdade, coragem de aceitar quem somos nós, quem sou eu mesmo. Né? Então a coragem, ela vai me dar a capacidade de ser proativo e de ter resiliência. E por quê? Porque se eu tenho coragem, eu vou fazer alguma coisa antecipadamente. Se eu tenho coragem, eu vou cair e eu vou levantar. Né? Se eu tenho coragem, eu consigo ir em frente sem medo. Se eu tenho coragem, eu vou saber dizer o seguinte: eu estou errado e tudo bem. Né? Eu vou assumir alguma coisa. Coragem Então, de tentar coragem e saber errar, né? E se permitir errar. Se permitir errar. Por isso que eu acho que é muito importante nós termos proatividade, resiliência e coragem. Né? Essa é a minha visão, que complementa muito bem a da Paula e do Tim. Giovana, quer deixar uma competência para esse profissional do futuro aqui, para juntar 4 competências que a gente deixa de dica para as pessoas? Eu acho que eu vou voltar nessa competência da empatia e trazer junto com ela a questão da criação de vínculos. Eu acho que talvez a gente vai indo para o digital, e na nossa carreira a gente fala de networking e desse navegar com os colegas, com os pares, com ouvir, né? E aí talvez uma competência que a gente precisa resgatar é a construção de vínculos com as pessoas no nosso entorno, né? E aí talvez a gente tenha chegado aqui num mix interessante, né? Para as pessoas poderem encontrar formas de navegar uma incerteza gigantesca, constante, né? Constante, que é o que a gente está vivendo. Total, acho que é uma primeira olhadinha na fechadura, assim, né, do que vem para o futuro, quais são as características desse profissional do futuro, que todos nós, a gente tem que parar e se debruçar sobre como seremos daqui para frente enquanto profissionais, né? E a gente vai ter outras conversas sobre isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente conseguiu falar um pouco sobre esse cenário de demissões em massa, as mudanças do mundo, o papel da tecnologia exigindo do ser humano outras competências enquanto profissionais e algumas dicas aí para quem está passando por esses momentos de transição de carreira. E fique com essa mensagem da importância do conforto nessa mudança constante que é o novo normal. E aí, para vocês que estão nessa jornada de se desenvolver, de construir esse planejamento de carreira, de se entender como esse profissional do futuro, dá uma conferida nos cursos da Saiba Lá, clica no link desse vídeo, na descrição desse vídeo. E se tiver dúvidas, perguntas, ideias, compartilha com a gente aqui nos comentários, a gente vai adorar ler todos eles e responder um por um. É isso aí, até a próxima!